Olá, meus amigos. Vamos aqui hoje ver alguns detalhes sobre como utilizar materiais no Render Cycles. Em alguns outros vídeos eu falei para vocês que a gente não vai utilizar o Blender Render porque ele é muito mais limitado, utiliza uma abordagem antiga, né? E alguns efeitos mais realistas são muito difíceis de você conseguir com ele. E o Cycles, que é o render que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos últimos anos, ele já consegue fazer muita coisa de maneira bem fácil para a gente. Então a gente vai dar uma olhada hoje rápida nos materiais, não vou me aprofundar em nenhum deles, tá ok? Só para vocês terem essa noção. Depois, futuramente, eu vou fazer tutoriais de cada material específico. E desde já, se você gostar desse material, não esquece de deixar o seu joinha, seu like lá no final. Se inscreva no canal também, para você receber aí as notificações dos novos vídeos, né? E é isso aí, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi trocar para o Render Cycles aqui. Eu vou só ativar o meu plugin aqui de mostrar as teclas para vocês, que a gente vai fazer algumas coisas juntos, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar alguns objetos aqui. Eu vou aproveitar o cubo, vou adicionar com Shift A um plane. Esse plane eu vou escalar ele com S. Esse plane vai funcionar como nosso piso. Então vou mover ele um pouquinho para baixo, G, Z, né? Um pouquinho abaixo aí do cubo, ok? Beleza. Como que eu vejo agora qual o resultado disso aqui renderizado no Cycles? Por enquanto não apliquei nenhum material, mas o Cycles já reconhece os objetos e põe um materialzinho padrão neles. Bom, eu poderia apertar F12 no teclado e mandar renderizar, né? Ele vai renderizar o que a câmera está visualizando. Só que isso demora, né? Você tem que ficar esperando, dependendo de quantos samples você colocou lá no Cycles, vai demorar um tantinho de tempo. Aqui no meu caso, por exemplo, vai gastar aí, quer ver, ó, uns 20 segundos. Tá aí, 20 segundos da sua vida, 22 segundos da sua vida que não voltam mais. Então, tem um método aqui que você vai ver, não com a mesma qualidade, mas já dá para ter uma prévia muito boa, que é o método de visualização renderizada. Só você clicar aqui e depois em Rendered, você já tem uma noção razoável de como vai ficar o efeito. É claro que não vai ter a mesma qualidade do renderizado final, só que dá para ter uma boa noção, né? Para modificar uma lâmpada, uma intensidade, uma sombra, isso aí tudo dá para você ter uma noção. Bom, já de cara eu vejo aqui que meu ambiente está bastante escuro ainda. Isso por dois fatores. O ambiente mesmo está com essa cor cinza, escura, e a minha lâmpada também não está ainda sendo totalmente aproveitada pelos Cycles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha lâmpada aqui, deixa eu encontrar ela. Vou pegar a minha lâmpada, vou nas propriedades dela. A propósito, eu usei Shift Z aqui para alternar entre o modo renderizado e o modo sólido, ok? Beleza, agora eu vou clicar aqui nas propriedades da lâmpada e fui lá em Use Nodes. Isso faz com que o Cycles reconheça essa lâmpada e aproveite ela para emitir luz, ok? Bom, vou dar um Shift Z aqui, a gente vai ver em tempo real agora os efeitos. Eu posso trocar a cor da lâmpada, vamos supor que eu queria uma lâmpada meio esverdeada, né? E também posso trocar a potência dessa lâmpada no Strength aqui, ó. Quanto mais Strength, mais claro vai ficar aí a sua iluminação. Eu vou colocar aqui um valor entre 500 e 600, alguma coisa assim, que eu acho que vai ficar legal, né? Ó. Beleza, já vai dar para a gente ver os efeitos. Aqui ainda está muito escuro, mas agora isso daqui eu não consigo melhorar tanto só com a luz principal. Eu vou lá no meu ambiente agora, nos ajustes aqui do Word. Vou também dar um Use Nodes para ele aproveitar. E vou aumentar um pouquinho a intensidade. Está em 1, vou colocar aí uns 2 e 2,5. Aí, tá legal. Isso aí já dá para a gente visualizar a maioria dos efeitos aí, ok? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Vamos começar a ver os materiais, ok? Vou sair do modo renderizado um pouquinho. Vamos lá para a guia de materiais. O Cycles ele trabalha um pouquinho diferente do Blender Render em alguns aspectos. De materiais, por exemplo, a parte de texturas é muito diferente.
Vocês viram que eu dei em Use Nodes ali, e ele já veio o Diffuse no cubo. Nos outros objetos que a gente for inserindo, não vem material nenhum, porque o cubo já vem com um materialzinho aplicado por padrão, né? Beleza. Então, esse Diffuse BSDF aqui é o shader padrão do Cycles. Quando você não aplica nada, ele usa o shader Diffuse para o objeto. O que vai acontecer com esse shader Diffuse? Ele é bom para objetos opacos, né? Vocês podem ver que aqui a gente não vê nenhum ponto de alto brilho, nenhum realce especular. Eu vou clicar aqui, inserir uma esfera, que a princípio daria um realce especular, né? Para vocês verem que mesmo na esfera, que é um objeto, né, eu vou trocar o shading dela para Smooth aqui. Se vocês não estiver aparecendo, é só apertar T aqui, viu? Troquei para Smooth. E vamos criar um material para ela. Se você der o New, por padrão, igual eu falei, já vem o Diffuse, ó, e a cor vem como branca. Se eu der o Shift Z aqui, vocês vão ver que a esfera também, ó, o realce especular é totalmente espalhado aqui pela superfície do material. Então essa é a característica do shader Diffuse. Materiais opacos, mas assim, paredes, alvenaria, esse tipo de coisa é legal você utilizar o Diffuse. Na verdade, tem como combinar ele com outros, é o que o pessoal faz, né? Um parâmetro que a gente pode mexer aqui é a cor desse material. Eu posso trocar para um vermelho, para um amarelo, verde, azul, qualquer cor que você quiser. E você pode trocar esse parâmetro Roughness aqui. Esse parâmetro Roughness quer dizer quanto que esse material é áspero. No material Diffuse, ele não é tão fácil de você notar o efeito, né? Mas vocês vão ver que ele vai ficar mais sem realce ainda o realce especular aqui, se eu for aumentando, né, o roughness, ok? Você vai ver que vai espalhando mais ainda, né? Em 0, ó, a diferença, em 0 e o outro com 1. Então, são poucos ajustes aí. A gente poderia colocar uma textura aqui, no caso aqui também, né? Para aplicar no material. Vamos fazer isso aqui. Vou pegar essa bolinha. Só que aí tem um problema. No Cycles, a gente não usa aquele painel de texturas normalmente. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui na bolinha do lado do Color. E a gente vai pegar, por exemplo, um Image Texture. Vou pegar uma textura qualquer aí do meu disco. Ele fica rosa por padrão. Quando ele fica rosa é que ele não está encontrando a textura, porque eu não abri ainda. Então vamos lá, vamos dar um Open aqui. E eu vou pegar aqui uma textura bem simples que eu tenho, que eu utilizei. Vou pegar aqui uma textura de areia, Sand. Vou dar um Open aqui. Então, só mudou a cor aqui, né? Praticamente. Vocês estão vendo que não apareceu a textura mesmo. Por quê? O Cycles, ele tem que ter um mapeamento do objeto para ele trabalhar. No Blender Render também tem, só que o Blender Render ele reconhece assim, um mapeamento meio que padrão. Já o Cycles não. Então, para a gente ver essa esfera mapeada com a textura, eu tenho que ir lá no modo de edição, atalho Tab do teclado, pegar todas as faces, nesse caso já está tudo selecionado. Se não tiver, apertar 2 vezes, ó, selecionou tudo. E a gente vai apertar U. U é a opção de Unwrap, que é fazer esse mapeamento. Nesse caso da esfera específica, eu vou usar aqui Sphere Projection, porque aí ele vai mapear a minha esfera, né, de acordo com aí os parâmetros, ok? Beleza, pode sair no modo de edição, com Tab de novo, e vamos dar um Shift Z lá. Aí agora a minha areia está sendo mapeada, tá vendo? Antes eu só tinha uma cor aqui, agora está mostrando a textura do objeto e tudo mais. Esse tutorial não é sobre mapeamento, eu não vou me aprofundar nisso. Então vamos lá. Então vocês estão vendo que para uma areia daria legal até o Diffuse, né? Seria até interessante. Vamos ver outros shaders agora. O próximo shader que eu quero mostrar para vocês é o shader Glossy. Mas para isso eu vou criar uma segunda bolinha aqui. Vou até aproveitar essa, usar um Shift D para duplicar ela. Vamos mover ela em Y, certo? Então beleza, eu tenho a segunda bolinha aqui. Vou pegar o material dela e vou
Vou desassociar aquele material dela. Vou dar um X aqui, ó. Beleza? Agora eu vou dar um New, criar um novo material para ela e vou trocar ele para Glossy. Esse material Glossy, ele é muito bom para metais. Ele é um material reflexivo, tipo, são materiais metálicos, são muito legais para você utilizar esse Glossy. Na verdade, na maioria das vezes a gente mistura o Glossy com o Diffuse, né, para chegar nos materiais do mundo real. Mas então, a princípio é isso, ele tem essa configuração que parece um espelho, né? Se você deixar a cor branco, ele vai refletir perfeitamente o ambiente sem distorcer nada. Se eu trocar a cor dele para um vermelho, um verde, ele vai tingir a reflexão, vai continuar refletindo, tá vendo? Mas quanto mais saturada for a sua cor, mais ele vai colocar uma pintura aí nessa reflexão. Então isso aí é bem legal para você controlar o tipo de material. Tem materiais que tem uma reflexão mais clara, outros mais escura, né? Alguns materiais pendem um pouco mais para o azul na hora que eles refletem. As características físicas dos materiais, isso daí. A gente pode então trocar esse parâmetro da cor e eu posso trocar esse parâmetro roughness também para os materiais reflexivos. Esse parâmetro roughness, aqui quando ele está em zero, é como se fosse perfeitamente polido o material. Conforme eu vou aumentando, vocês vão ver que o reflexo vai ficando cada vez mais borrado, né? E aí a gente vai vendo os realces especulares crescendo aqui. Então eu vou diminuir, ó, o realce especular como diminuiu. Beleza? Então isso aqui é bom para você controlar. Você não quer, às vezes, um metal totalmente reflexivo. Você quer uma coisa mais realista, né? No mundo real não é tudo espelhos, cromo, né? Tem metais aí que não refletem tanto, né? Que dá só uma leve reflexão. Então você pode controlar. Na prática, o pessoal não usa valores muito altos para o roughness nos metais. A gente põe aqui valores pequenos, 0,9, 0,3, 0,5, coisa assim que não passa muito disso, porque senão não fica tão realista, beleza? Então é isso aí, shader gloss para metais. Outro shader que é interessante, eu vou aproveitar o cubo, vou fazer uma cópia dele, é o shader glass. Vou agora dar um Z aqui, Shift Z na verdade, desculpa. Vou pegar esse cubo aqui e vou duplicar ele também. Vou dar um Shift D, o meu V no eixo Y, ok? E vou trocar agora então o material dele. Vou criar um material novo aqui, do tipo Glass. Glass BSDF, ok. Esse Glass aqui, então, ele vai funcionar com vidro. Se eu der um Shift Z aqui, vocês vão ver que ele já está renderizando como vidro. Não só vidro, também água, acrílico, uma série de materiais aí que vocês quiserem trabalhar que sejam transparentes. Esse shader glass vai ser interessante para isso. Então, o que você pode mudar nele é a cor, tipo um vidro colorido. Ah, eu quero um vidro azul lá, né? Funciona. Se você deixar branco, é totalmente transparente. Certo? Qualquer outro valor ele vai alterar tanto a colorização quanto a transparência. Se eu colocar um vidro mais preto, ele vai ficar menos transparente também. Então, né, o parâmetro de cor vai afetar isso aí. Outra coisa que você pode alterar, que é muito utilizado, é o parâmetro de índice de refração. Todo material transparente no mundo real, quando a luz passa por ele, ele vai fazer uma refração dessa luz. Então ele vai pegar essa luz, vai transformar ela de alguma forma, ela vai ser curvada, né? E aí esse índice de refração diz quanto vai ser essa curvatura. Se você olhar tabelas disso, vou pegar aqui uma tabelinha das mais simples. Aqui, ó, vidro 1.5, glicerina 1.4, 7, gelo 1.3, rubi 1.7, safira 1.77 também, e água 1.33. Então, quando você for trabalhar com diversos materiais, não esqueça de trocar esse índice de refração. Eu vou pôr aqui, por exemplo, o índice de refração da água. Ele vai modificar, ainda que, como isso aqui é um cubo, não vai dar para a gente ter essa noção tão legal, mas ele vai obedecer essas propriedades do objeto. Então,
Quando você for fazer um copo com água, por exemplo, o copo que é de vidro, você vai pôr o índice do vidro, 1,51, e do vinho, da água, você vai colocar o índice dele, né? Na internet vocês encontram diversas tabelas aí com todos os tipos de índices de refração, né? Sendo que 1,0 é como se fosse uma refração quase padrão, que é o ar, né? Beleza? Então o vidro é legal para isso aí. Se eu aplicasse aqui uma modifier, vamos fazer um negócio aqui para ficar legal. Vou aplicar aqui uma modifier subdivision, vamos ver aqui. Subdivision surface nesse meu cubo. Aí vocês vão ver que ele vai fazer as refrações também, como se fosse uma pedra preciosa. Na verdade tem outros shaders melhores para isso, mas ele já vai começar a trabalhar dessa maneira. Se eu colocar aí o shading e tal, então ele vai dando esses reflexos diferenciados aí, como se fosse uma lapidação de uma pedra, né? Beleza? Vamos para o próximo agora aqui, então. Vou desativar essa modifier aí, né? Então a gente já viu aqui diffuse, né? Esses dois aqui estão com shader diffuse, gloss para metais e glass para vidros, água, né? Esse tipo de materiais aí. Uma coisa, vocês estão vendo que eu estou selecionando aqui, não dá para visualizar no modo renderizado. Então, tem vezes que é melhor trocar para o modo sólido na hora de segurar aqui, só para ter certeza que está selecionado, se der alguma coisa errada. Beleza. Próximo shader aí, eu vou pegar, agora eu vou criar aqui um cilindro nesse ponto. Shift A. Vou criar um cilindro. Esse shader que eu vou mostrar é muito legal. Vou dar um Shift, vou escalar aqui em Z, em XY, apertando S e depois Shift Z. Aí ele vai escalar só em XY. Então, imagina que isso daqui é uma lâmpada fluorescente, certo? Essa lâmpada aqui, eu vou aplicar um material para ela do tipo Emission. Esse material Emission vai emitir luz. Ele vai emitir luz nos outros objetos. É como se fosse uma fonte de luz mesmo. É o jeito padrão do Cycles de trabalhar com luz. Com a intensidade de 1, fica difícil de você notar o efeito. Então eu posso trocar aqui tanto a cor da luz, quanto o Strength. Se eu aumentar esse Strength aqui para uns 20, por exemplo, ó, já dá para notar que ele está afetando aqui o piso, né? E um pouquinho aqui. Jogar um valor maior aqui, 40. Olha o tanto que ele já está afetando os cubos ali, ó. Então, com isso, você consegue criar objetos que emitem luz. Isso é muito legal, é muito utilizado, né? Eu usei a lâmpada aqui, né? No nosso caso, eu reaproveitei a lâmpada, mas na maioria das vezes o pessoal até deleta as lâmpadas e trabalha com objetos. Eles criam planes, esses planes emitindo luz. Beleza? Então eu posso trocar a cor. A cor também poderia ser, por exemplo, uma textura, né? Eu poderia colocar uma tela de TV emitindo lá um filme e se eu der um pouco de intensidade para essa tela de TV, você vai ver ela iluminando o ambiente, como acontece aí no mundo real. Então é muito legal esse shader Emission, tá certo? É um dos que vale a pena também de trabalhar. Vou diminuir um pouquinho o strength dele agora, para ele não ficar estourando demais na cena. Vou jogar uns 15, 17 aqui. Beleza, então esse shader aqui é muito legal. Você pode criar uma lâmpada, o filamento dela emitindo luz, né, efeitos dos mais diversos aí, e fica muito legal na cena. Vamos lá, mais um shader agora que eu quero mostrar, e para isso eu vou criar um objeto aqui bem simples. É o shader chamado Translucent. Se vocês repararem, por exemplo, um abajur tem uma lâmpada lá dentro, né? E por fora tem aquela cúpula, aquela película por fora que não deixa você ver a luz direto, né? Isso aí também você pode ver em globos de luz, lustres, né? Até numa persiana que deixa passar um pouquinho da luz do sol, que não é tão blackout, né? Dá para ver isso aí. Vamos lá. Então vamos fazer esse efeito aí agora com o shader Translucent.
Para fazer esse efeito, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um desses cubos aqui, vou duplicar ele. Vou dar aqui um... Vamos fazer com um cilindro, vai, melhor. Dar um Shift A. Vou inserir aqui um cilindro, certo? Vou pegar e vou no modo de edição. Pegar aqui essa face de cima, vou escalar ela um pouquinho para negativo, vou dar um GZ para mover ela para baixo, formar aí como se fosse a cúpula lá do abajur. Beleza? Agora eu vou deletar essa face aí de cima, dar um Del Faces e vou deletar de baixo também. Seleciono ela, Del Faces. E fiz bobeira. Eu dei um Del Edges. Mas vamos lá. Del Faces. Beleza, então tá aberto aí, né? Então, isso aí seria a nossa cúpula. Esse material desse objeto que vai ser do tipo Translucent. Vamos clicar aqui. Trocar aqui para Translucent. BSDF. Vou deixar ele com uma cor levemente um amarelinho, alguma coisa assim. Ó. Só que um pouquinho mais escuro. Imagina aí uma cor que seria aí uma cúpula dessas de abajur, beleza? E aqui no centro dela, eu vou colocar uma bolinha que vai ser uma luz. Usando qual material? Aquele que a gente usou no Emission lá, ó, aquele mesmo material. Né? Então, por enquanto, não dá para a gente notar tanto o efeito, né? O Translucent aqui. Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar a lâmpada. Como que eu faço colocar a lâmpada bem certinho no centro? Um atalho aqui, eu vou pegar esse cursor, vou dar um Shift S e vou mover ele para o selecionado, o centro da seleção aqui. Agora eu vou dar um Shift A e vou inserir aqui uma esfera. Ok? Essa esfera vai ser a nossa lâmpada ali. Vou diminuir o tamanho dela bastante. E vou mover ela mais ou menos ali para o centro. Vou desativar aqui a projeção de perspectiva. E vou dar um Z aqui para a gente ver. Está bem, mais ou menos no centro, né? Ok. Então, o material da esfera, Emission, ok? Troco o material da esfera para Emission. E agora, vou dar um Shift Z aqui. E aí a gente vai começar a visualizar o efeito. Para a gente ver esse efeito legal, vou ter que aumentar a potência da minha esfera de luz. Vou aumentar um pouco aqui. Aí vocês já podem ver que está passando a luz aqui, mas ao mesmo tempo que passa, ela não é transparente como aquele material do vidro. Ela é tipo uma transparência difusa. Ela não deixa você ver o globinho de luz aqui, né? O que você está vendo, na verdade, é o efeito da translucência. Isso daqui é um efeito meio pesado. Vocês podem ver que a prévia dele não é tão legal. Ele é dos mais pesados, esse efeito. Então tem que tomar cuidado na hora de usar, né? Para não ficar tão pesado aí. Um outro detalhe importante é que essa cúpula do meu abajur, ela não tem espessura nenhuma, só fiz uma face, né? Então, eu vou dar um Shift Z aqui. O que eu vou fazer aqui para dar uma certa espessurinha aqui nesse material? Porque ele respeita essa espessura. Então é interessante a gente adicionar. Vou clicar aqui, vou adicionar uma modifier nesse objeto, que seria a nossa cúpula aqui, chamada Solidify. Essa modifier é muito legal, que ela pega objetos que estão aí só com uma face e cria a face inversa e dá uma espessura. Você pode colocar aqui uma espessura... não, estou no lugar errado aqui. Aqui em Thickness. Você pode dar uma espessura. Eu vou deixar um Thickness bem pouquinho mesmo, porque o nosso objeto não tem uma grande espessura, né? Ele é aí um fininho, uma película. E isso vai fazer agora o objeto responder à iluminação de uma maneira um pouco mais realista, tá certo? Vocês podem ver que aqui embaixo ele está menos iluminado que nesse centro. Mas está dando um efeito. Aí que legal. Então,
Deixa eu deixar ele renderizar aqui um pouquinho. E como eu falei, esse é um dos efeitos mais pesados. Ele demora para você conseguir enxergar o resultado, né? Ele precisa de muitos samples ali trabalhando. Ele está com 9 aqui no meu caso, 10, 11. Então você pode ter uma noção aí de como que está, né, o efeito. Beleza? Então shader translucent, muito legal para criar persianas, cortinas, abajur, tudo que for passar a luz de uma maneira meio difusa, que você não vai conseguir ver ali um objeto do outro lado perfeitamente como num vidro, né? E ainda nessa mesma linha do Translucent, a gente tem aqui um tipo de material chamado Subsurface Scattering. É um nome que até assusta, né? É um tipo de efeito que é muito legal, que acontece em objetos que são sólidos, só que eles deixam a luz entrar um pouquinho dentro deles, né? Por exemplo, a pele da gente. Quem nunca colocou, por exemplo, a mão na lanterna, você enxerga seus dedos meio avermelhados ali, né? A parte do sangue dá para você ver. As plantas, as pessoas, animais, esse efeito está por toda a natureza, né? Tudo que tem ali uma certa permeabilidade à luz vai, de certa forma, apresentar esse efeito. Esse efeito é super pesado, então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar ele, porque você vai precisar usar muitos samples no render, né? Então tem que tomar cuidado. Ele é mais pesado que o Translucent, que já é pesado. Para eu exemplificar isso para vocês, eu vou fazer uma vela aqui. Não vou fazer o fogo dela, porque nos Cycles, para fazer o fogo, dá um pouquinho de trabalho e a gente vai perder muito tempo. Mas eu vou duplicar um quadradinho desses daí, usando Shift D. Vou mover ele em X aqui. Depois vou mover ele em Y. Vou fazer ele nesse cantinho ali, ok? Eu vou fazer uma vela aí. E essa vela, eu vou fazer só uma pequena edição nela aqui. Que é o seguinte, eu vou lá no modo de edição. Vou pegar essa face aqui. E vou fazer um inset nela. Inset você vai fazer a face entrar dentro dela mesmo, criar uma nova face, tipo, usando a original como base. E vou dar um GZ aqui para mover para baixo, como se fossem aquelas velas meio quadradas aí, né? Vou escalar um pouquinho mais, na verdade. Beleza. Eu vou aplicar uma modifier chamada Subdivision Surface aqui. E aí, o que ela vai fazer, essa modifier? Ela vai deixar o objeto meio redondão, tá vendo? Mas eu não quero que ele fique tão redondo. Então eu vou aqui no modo de Edges, né, que são as arestas. Usando o Alt do teclado, eu vou selecionar. Agora, com Shift, a de baixo também vou selecionar. Shift Alt. Ele não está querendo pegar embaixo, não sei. Ah, é porque embaixo não existe loop, né? Mas enfim, eu vou pegar essas arestas todas aí com Shift, né? A de cima deu para usar o Alt, mas as outras não. Vou pegar elas todas e eu vou modificar aqui em Mesh, Edges, a opção Edge Crease, se eu não me engano, é isso mesmo. Então você vai mover com o mouse, conforme você move com o mouse, ele vai diminuir o efeito de arredondamento nessas edges, beleza? Vou deixar mais ou menos assim. Vou aumentar agora aqui na view a quantidade de interações da minha subdivisão. Quanto mais interações você colocar, mais ele vai obedecer aquele parâmetro. Então eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui, ó. Voltar lá em Mesh, Edges, Edge Crease. Aí, então tem um controle bem legal do efeito. Só que a minha vela ficou muito baixinha, né? Aqui o buraquinho dela. Então eu vou fazer... selecionei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer ele um pouquinho. Em GZ. Aí, então tá bom. É só para a gente ver mesmo o efeito, né, do Subsurface Scattering.
Beleza, nossa vela está pronta. Uma última coisa para fazer aqui é trocar o shading para smooth, tá certo? Beleza, imagina aquelas velas quadradas lá, né? Ok, eu vou pegar essa bolinha aqui, vou duplicar ela, aproveitar que ela já está criada. Vou dar um GZ agora só para subir ela aqui. Posicionar ela aqui onde seria mais ou menos o fogo ali da vela, né? Ok? Dá para fazer isso com o fogo mesmo depois, aí fica mais legal o efeito. Mas tudo bem, imagina que isso aqui é onde está o fogo da sua vela. Vamos aqui no material. Eu vou trocar a cor do material agora aqui para um amarelinho, para ele dar um efeito aí do fogo. E agora esse cubo aqui, eu vou desassociar esse material, senão eu vou modificar o outro lá provavelmente. Vou criar um material novo do tipo Subsurface Scattering, ok? Então vamos lá. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Ele tem alguns modos aqui de trabalho, né? Christensen, Gaussian, Cubic. Vou deixar no padrão aqui para vocês verem o efeito. Esse efeito é o mais pesado quase aí dos que a gente já viu, né? Então, para você ver ele em ação mesmo, dá um certo trabalho. Mas eu vou virar aqui a visualização, que o que eu quero que vocês vejam é a penetração da luz na superfície do objeto. Ali, não sei se vai dar para ver muito bem, mas esse pedaço aqui está sendo penetrado pela luz daquele objeto. Então, vamos fazer um negócio, vou pegar essa bolinha aqui, vou aumentar um pouco a potência dela para uns 50, 60. E vamos lá, deixar ele fazer agora o cálculo, né? Essa parte mais chata, mas ainda é mais rápido do que o render. Então ele está fazendo. Vocês podem notar que esse trecho aqui está sendo invadido pela luz. Só que, como eu falei, esse efeito é bem pesado e tem vários outros efeitos já na cena, né? Então isso aqui vai dar um bom trabalho para renderizar, né? Mas enfim, é um efeito super legal de você colocar uma vela no ambiente, alguma coisa assim. Você vai conseguir trabalhar com ele aí, né? Ele para personagens provavelmente também seria muito legal, apesar de que eu vejo muita gente evitando usar ele com personagens pelo peso que ele é. Vocês podem ver que aqui no próprio preview demora para conseguir visualizar, né? Bom, gente, então eu acho que a gente cobriu a grande maioria dos shaders, né? Tem aqui alguns outros que a gente não viu, hair para usar em conjunto com cabelos. Esse mix shader que na verdade não é um tipo de objeto, mas na verdade ele mistura dois desses outros. Tem esse shader novo chamado Principal BSDF, que ele meio que abrange tudo. Ele é dessa versão 2.7.9, ele não tinha até a versão anterior. Tem esse shader Toon, que é usado para você fazer cartoons, né? O shader vai renderizar bem mais seco aí a superfície do objeto. Fica parecendo desenho animado. É legal para fazer tipo de desenho animado. Tem o Translucent, que a gente já viu, né? O Transparent. Esse é um Transparent, ele não, se eu não me engano, ele não usa refração. Né? Se você quiser fazer uma coisa transparente sem refração, o Transparent pode ser interessante. Velvet, que é de veludo. A princípio pode ser usado para tecidos, mas eu vejo que o pessoal não usa tanto ele, né? E esses outros aqui, Volume Absorption, Volume Scatter, ele é utilizado para fazer outros efeitos de iluminação volumétrica, alguma coisa assim. Mas basicamente o que a gente viu aqui dá para você fazer a grande maioria dos seus objetos, tá certo? A vantagem do Cycles que por padrão ele já vai deixar esses objetos obedecendo às propriedades físicas, mais ou menos, né? E a iluminação já é bem legal, vocês podem ver que ela já tem todos os efeitos de iluminação global. Então, é muito mais fácil do que em outros softwares que eu já trabalhei. Esses efeitos mesmo todos aqui, por exemplo, lá no 3ds Max,
são muito mais chatinhos de você chegar nesse efeito, né? Apesar que agora no 3ds Max você tem algumas bibliotecas de materiais, mesmo assim eu creio que aqui é muito mais simples de chegar nesse resultado, tá ok? Gente, então essa foi só uma visão geral, espero que o vídeo não tenha ficado tão extenso, apesar de eu tentar resumir, mas é muita coisa para se falar, né? Visão geral dos materiais. Eu vou fazer outros vídeos depois explicando melhor sobre texturas, como misturar shaders aqui e outras propriedades dos materiais também para deixar eles mais realistas. Mas por agora a gente fica por aqui. Grande abraço para vocês. Abraço, né? Quem gostou, dá um like aí, dá um joinha, se inscreva no canal e é isso aí. Até mais.